Ó a janta aqui que minha mãe fez, que eu pedi pra ela fazer janta. Tem... Foi, você não sabia que ela fez porque eu pedi? Cadê o Ryuk? Ó, feijão bem clarinho. Assim que é bom. Aí tem arroz com tomate, carne moída, que eu amo. Que foi, Ryuk? Ele tá te chamando, ó. Você tá me chamando? Cadê? Ó, ó, ó. E, ai, a saladinha. O que que a gente tem na salada hoje? Pepino, alface. Tomate e cebola. Que gostoso. Já deixa eu pegar alface americana, né? Vê se já tá com sal. Tá? Acho que você esqueceu de pôr. Não. Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ela?